Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Sou aqui de volta, Ezequias Lourenço, seu amigo, com um tema muito especial. Você sabe o significado da palavra resiliência? É isso aí, vamos trabalhar esta palavra e vamos entender como isso se aplica na nossa vida diária. Afinal, esse nosso bate-papo aqui, muito legal, muito descontraído, você em foco, tem o objetivo de desenvolver pessoas na experiência da vida. Afinal, nós apenas não comemos, dormimos, trabalhamos e também temos aí as nossas atividades no dia a dia. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. O ser humano é um ser inacabado. Como dizia Paulo Freire, por exemplo, Guimarães Rosa, também o escritor da literatura portuguesa e da brasileira, que é aqui no nosso Brasil. Muito bem. Então, você e eu, nesse nosso bate-papo aqui, vamos concordar, vamos discordar, afinal, temos a mente livre para isso. Mas o interessante é que fica aí algum aprendizado para a nossa grande aventura da vida. Eu quero bater um papo com você muito especial, com base num episódio das Sagradas Escrituras, no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Mas ainda antes, você está vendo aí, ó, as nossas redes sociais. Olha aí. Facebook, você em foco. Tem também o Instagram. Tá aí, você está vendo já já. Aí, ó. VC em Foco, né? Você em Foco, você vai encontrar lá. E temos também a nossa programação no YouTube, que está sendo sempre transmitida em paralelo com o nosso programa aqui no Facebook, ok? Então vai lá, curte, compartilhe, fala com os amigos, porque é um bate-papo muito legal que nós estamos tendo aqui, tá bom? Eu conto com você. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra resiliência. O que isso implica em nossas vidas, o que isso tem a ver conosco, nosso dia a dia, no momento mais difícil das nossas vidas, ou nos momentos mais difíceis de nossa vida, né? Eu gostaria que vocês não ligassem muito, não. Eu estou aqui homenageando Angola. Pois é, tá vendo aqui? Angola. Eu ganhei na verdade, dois desses, né? Desses cachecóis e uma bandeira de Angola, diretamente de Angola, quando recebi aqui, Passi Gonçalves Dongala, né? Me parece que é esse o sobrenome dele, Dongala, representante do movimento Rua Azusa lá em Angola. Eu recebi ele aqui no Brasil, nós fizemos aí pequenas viagens e ele nos presenteou. Então eu estou aqui hoje em homenagem a esse grande país, essa grande nação de Angola, que também fala a língua portuguesa. Um grande abraço aí aos irmãos de Angola. Deus abençoe você ricamente. Bom, eu quero ler com você agora 1 Reis, capítulo 19. Vamos ver os versículos de 1 a 7. Vamos lá? Você que está aí ouvindo esse podcast, tome cuidado, sempre olhando o trânsito, você que está dirigindo, tomem cuidado, ok? É importante termos aí a nossa vida protegida, termos sabedoria, é claro. Vamos lá. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, a pessoa que o acompanhava em suas viagens, o seu ajudante. Deixou o garoto ali e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E ele disse:
Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E aí o texto, progredindo, diz que Elias recobrou o seu ânimo e continuou a sua caminhada pelo deserto para um lugar que depois o eterno Deus haveria de falar para ele. Muito bem. Meus queridos, meus amigos, você jovem, você adolescente que está assistindo aí a gente, você senhor e senhora, Deus te abençoe. Muito boa tarde, boa noite ou bom dia. Você é muito especial para Deus, para a sua família, para as pessoas que estão do seu lado. Porque, afinal, a sua vida tem valor muito grande, tem um valor muito especial. Quero já mandar um abraço aqui para Antônio Deval, Eurípides Márcio Santos Ribeiro, dando boa noite para a gente aqui, Francisco dos Santos, e tem muito mais gente aí que daqui a pouco eu vou pedir para o técnico baixar aí, ele vai mostrando para a gente vai mandando hello. E eu prometo que vou, quando terminar a programação, responder a cada um de vocês. Ok? Deus abençoe você ricamente. Esta passagem aqui das Escrituras fala da história de um homem chamado Elias. Ele surgiu no cenário de Israel, né, de uma região onde havia muitos profetas. Ele surge no cenário e começa a usar de sua voz para fazer uma crítica política e uma crítica social, tanto aos governantes daquela época da sua nação, a nação de Israel, quanto do comportamento das pessoas que viviam naquele tempo. Pessoas que não estavam ouvindo, não estavam dando atenção, não estavam meditando, não estavam respeitando as ordenanças, os mandamentos, os decretos que serviam como que se fosse a Constituição daquela época, pensando em termos democráticos, né? Como é o mundo ocidental hoje. Eles não estavam obedecendo, não estavam respeitando. E essas coisas, esses desrespeitos, esse comportamento, estavam voltando contra eles. Afinal, quando você não aceita e passa a desobedecer certas regras numa sociedade, parecendo elas justas ou não, você quebra aí um princípio da autoridade, da hierarquia e da harmonia. E isso acaba tendo muitos resultados negativos, acaba reverberando, nós chamamos assim, negativamente. Era o que estava acontecendo na grande nação de Israel. Então este homem começou a vociferar, falar de forma impetuosa, até brava, né? Falando que o rei, falando que a nação de um modo geral estavam se comportando de maneira reprovada perante os olhos do eterno Deus, com face nas sagradas escrituras, que, repito, era como se fosse a constituição da época, e os mais velhos, as pessoas mais experientes, que já tinham um acúmulo de experiência, estavam realmente vendo e concordando que os mais novos, sobretudo, estavam andando de uma forma desregrada. E eu me lembro aqui que as Sagradas Escrituras dizem que há caminhos para o homem, para a mulher, que parecem ser bons, mas o final é caminho de morte, de decepção. E estava acontecendo isso com a nação de Israel. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Estamos ao vivo, né?
São 20 horas e 16 minutos. Estamos aqui em São Paulo com o nosso bate-papo aí. Então o que acontece, galera? Acontece o seguinte, que esse homem chegou chegando. E ali, ele fez e propôs um grande desafio. O povo estava adorando vários deuses, prestando homenagens a vários deuses, e dentre eles um chamado Baal, que é o deus da fertilidade. Esse deus era muito obcecado pela nação de Israel e por outras nações, porque ele era um deus da fertilidade. Dizia-se que se prestassem homenagem, oferecessem, que se dessem oferendas a Baal, haveria chuva, haveria boa colheita. E aquele povo era um povo da agropecuária, trabalhava com animais no campo, com o plantio, da sua alimentação, a monocultura muitas das vezes, ou até mesmo cultura de vários alimentos, mas eles não tinham intermediários, como nós hoje, que vamos até o hortifruti, até o mercado, até o shopping, e tem ali um intermediador que nos vende. Eles mesmos tinham que produzir, acompanhar todo o processo, colher e trazer alimentação para a sua casa. Então, este Deus, essa deidade, que era uma deidade síria, do povo da Síria, era uma deidade muito cultuada naquela região, como diz lá o mineiro hoje em dia, da bandelá. Já viu, Nani? A bandelá, a bandecá, a banda de lá, a banda de cá. Então, para as bandas de lá, esse era um Deus muito venerado, muito respeitado, uma deidade muito respeitada. É claro que nós estamos falando aqui de contextos, de culturas, diferentes, mas a nação de Israel tinha como ordenança, tinha como mandamento, repito mais uma vez, como constituição para a sua nação, a crença em um único Deus, que os israelitas até hoje, e a igreja também herdou essa herança da fé. Eles diziam que era Yahvé, ou Elohim, ou Jeová, ou o Eterno, o Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus, a quem se deveria prestar homenagem, a quem se deveria prestar honrarias. Israel não estava fazendo nada disso. Então Elias propôs um grande desafio para aquela nação. Elias era um homem que tinha uma vivência, uma experiência, uma caminhada, tinha uma certa idade, era um homem de meia idade, mas muito vivenciado, muito experiente. Ele tinha uma certeza muito grande do Deus que ele acreditava. Certamente ele teve muitas experiências com o eterno Deus, de curas, de milagres, de mudanças, de fenômenos da natureza. E naquela época não estava chovendo. E não estava chovendo na terra. As pessoas não conseguiam plantar e ter o recurso, o retorno daquele plantio, justamente porque o próprio Elias havia profetizado que não choveria na terra. Não choveria por conta da desobediência, por conta de tudo isso que nós já falamos agora. As pessoas estavam totalmente soberbas, totalmente independentes do eterno Deus, totalmente rebeldes, totalmente, alheias, aleatórias. Sabe aquelas pessoas aleatórias que você vê por aí, que não fala nada com nada, que não respeita nada, não respeita velho, não respeita idosa, não respeita criança, não respeita mulher grávida, não respeita mulher casada, também não respeita as opções, não tem convivência, não tem diálogo. O povo estava mais ou menos assim, comparando-se às ordenanças divinas. E isso, o eterno Deus, e as pessoas que temiam a Deus, que entendiam o que era viver para Deus, entendia a importância do equilíbrio na convivência, nas relações. As pessoas ficavam muito chateadas, ficavam muito entristecidas. E essas pessoas também sofriam, a nação inteira sofria por conta desse posicionamento do povo. E aí,
o profeta disse: segundo a minha palavra, não vai chover. Ele falou com convicção, e como ele tinha muito relacionamento com o camarada lá de cima, né, com o eterno Deus, com o Criador da natureza, com o Criador de toda a vida, com o único Deus, Deus honrou, assinou embaixo o que o profeta falou e passou a não mais chover. Já estava sem chover e o total de tempo ficou cerca de 3 anos a 3 anos e meio sem chover. Acontece que o povo apelou para Baal, para o Deus da fertilidade, né? Vamos prestar sacrifício, vamos adorar, vamos fazer culto a Baal. E o povo de Israel seguiu este exemplo dos povos ao redor, pensando assim: olha, vai ver que assim resolve a situação, volta a chover, né? Mas eles não olharam para dentro de si, que eles mesmos haviam feito toda a causa. Eles eram mesmo os causadores de toda aquela situação, né? Muitas das vezes nós estamos olhando para o próximo, vemos o erro dos outros, mas não enxergamos que nós mesmos provocamos certas situações. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. E o profeta já não estava aguentando mais, ele era um representante de Deus, ele teve que falar isso. Ele foi diretamente no rei Acabe, marido de Jezabel. Acabe havia casado com Jezabel, uma aliança política entre reinos, né? O reino de Israel e o reino da Síria. Isso sempre houve nos povos antigos, egípcios, babilônicos, sírios, assírios, também os persas, os medos, e todos os povos daquela época, né? Os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, tantos povos daquela época, os filisteus. Na Europa também, na Idade Média, a família dos austro-húngaros, né, era muito poderosa, porque em cada reino da Idade Média havia um parente do rei austro-húngaro. Então você imagina que essa questão de casamento arranjado por questões políticas sempre existiu. Só que esse casamento de Acabe com a Jezabel foi um casamento bem arranjado, e ele fazia tudo que aquela mulher queria. É um dos poucos casos, viu, nas Sagradas Escrituras, que o rei fazia tudo que a mulher queria. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Mandar um abraço aqui, por enquanto, aqui mais pessoas falando, ó. Juscelina Barbosa, Gil Amorim Soares, Rosângela Souza. Boa noite, pastor, ore por mim e minha família, amém. O Gil Amorim está falando. Rosângela Souza, ora por minha família. Rosângela, Tainara, Tiago, Tamires, Taina, Tiago, Josivaldo, Helena e Expedito. É a família grande, hein? Vamos orar sim. Final da programação, do nosso papo aí, a gente vai fazer essa oração. Então Jezabel tinha uma influência muito grande sobre a vida de Acabe. Acabe, rei de Israel. Lembrando que estamos falando aqui do reino norte, porque o povo de Israel dividiu-se em reino sul de Judá e Benjamim, e o reino norte, o reino de Israel, com as outras 10 tribos, né? Enfim, é um assunto para uma outra situação. Acontece que foi Jezabel a responsável por introduzir essa cultura politeísta, a cultura de adorar outros deuses na nação israelita. Ela era agora a rainha dos israelitas, ela é casada com Acabe. E acontece que o rei aceitou o desafio, sim, de Elias, só que mais por uma questão de protocolo, até porque ele era israelita, Acabe. Elias era um profeta israelita, e ele estava falando em nome do Deus Jeová, em nome de Javé, dizendo que o povo, a partir mesmo do próprio rei, que concordava com aquela situação, que não tinha voz de comando, ele tinha autoridade, mas ele não usava, porque ele poderia usar, a rainha não teria tanta autoridade assim, mas ele deixava ser manipulado por ela. E acontece que Acabe falou: não, tudo bem, vamos fazer esse desafio. O
texto não diz, mas Acabe e Jezabel certamente não apareceram no desafio, ficaram lá no palácio. Deixa lá Elias se resolver com os profetas, quem sabe ele seja envergonhado e nós não temos mais o problema de Elias ficar no nosso pé. Só que o eterno Deus havia falado pela boca de Elias, e Elias tinha um relacionamento estreito com o eterno Deus. Lembre que eu falei que ele disse, olha, segundo a minha palavra não vai chover, e não choveu. Elias era casca dura, né? Casca grossa, como diz aí os lutadores de jiu-jitsu, casca grossa. E aí, o que acontece? Acontece que na hora do desafio, Elias falou o seguinte, ó, vamos matar um animal aqui, deixar a carne fresquinha, deixa aqui em cima do altar, preparar um altar. No local aqui onde geralmente escorre o sangue do animal, né, que é preparado, é tipo umas valinhas, né, uns sulcos, vocês vão derramar água. Quando chegar a minha vez, vocês vão derramar bastante água. Vão derramar água por 3 vezes, para ficar encharcado. Encharca tudo aqui. Porque o desafio é o seguinte. O desafio é o eterno Deus, ou Deus que for verdadeiro, que responder nossas preces, nossas invocações com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E estava cheio de gente, rapaz, cheio de gente, estava lotado de gente, um público muito grande. Tinha alguns que acreditavam ainda no eterno Deus, e a maioria que já estava desacreditado. Quem sabe você está me ouvindo aí, batendo papo comigo, está desacreditado. Quem sabe você está vivendo esse momento difícil de marasmo, de tristeza, de angústia, momento de desolação, sentindo só, sentindo isolado, né? Como diz aí hoje a cultura do cancelado. Você está cancelado, sua agenda está cancelada, seus relacionamentos estão cancelados, a sua vida matrimonial está cancelada, a sua vida profissional está cancelada. Quem sabe você não esteja como um ou alguns em meio a essa multidão, assistindo o desafio do profeta. Começaram lá, eram 450 profetas, pessoas que falavam em nome de Baal, que influenciavam as pessoas, porque o profeta quando ele é verdadeiro ou não, dependendo da sua influência, ele alcança muita gente. E também havia mais 400 profetas de outro Deus, de Azera, ou seja, eram 850 profetas. E tinha muitos deuses que a nação de Israel estava trazendo para a sua cultura, e por isso estavam deixando o eterno Deus. E esses homens ficaram horas colocando o rosto no chão, clamando por Baal, clamando por Azera. As escrituras dizem que eles se retalhavam com pedaços de pedra, derramando o seu próprio sangue ali naquela região do altar, muita gente do lado olhando, e eles pedindo para que esse Deus que eles acreditavam ser verdadeiro, o Deus ao qual eles canalizavam a fé que era inata. Toda fé é inata, ela só precisa ser canalizada e desenvolvida. Ou seja, todo ser humano nasce com um potencial para a fé, precisa desenvolver e canalizar, ou canalizar e desenvolver, e nada de acontecer, nada. Aí Elias aproveitou a deixa, né, Onani? Grita mais alto aí. Talvez ele esteja dormindo aí, o Azera. Talvez Baal esteja dando um cochilo. Grita mais alto, talvez ele ouça vocês. Só a voz de Elias em meio à multidão. Imagina em meio à multidão, aquelas pessoas já revoltadas, ainda desacreditadas, envergonhadas. O que elas não queriam fazer com Elias, né? Ele que me espera. Eu vou pegar ele na hora da saída, né? Na hora da saída eu vou pegar Elias. Está zombando da gente. Nós acreditamos em Azera, nós acreditamos em Baal. Ele é o Deus.
daqui a pouco vai responder. Outros já também não estavam nem acreditando mais em Baal, nem em Azera, mas também não conseguiam acreditar no eterno Deus. Estava totalmente desacreditado. Mas chegou a hora que acabou. Agora foi a vez de Elias. Chegou a vez de Elias. Antes de falar da vez de Elias, mandar um abraço aí para Vanildo Rodrigues e Maria Nascimento. Eu gostaria de pedir oração para o meu pai. E ele está com vontade para que ele possa ter vontade de comer e se recuperar logo. Certamente ele também está passando um momento difícil aí da pandemia, né? Vanildo, tal, Glória. Deus abençoe vocês. Final do nosso bate-papo, fazer uma oração com vocês. Bom, chegou a vez de Elias. Cansado de esperar, ele pediu para lançar água 3 vezes nos sulcos, né? Naquelas valas ao lado do sacrifício, ao lado do altar. Encharcou lá todo o sacrifício de água. E ele levantou os olhos aos céus e disse ao eterno Deus: olha, Pai, para que eles entendam, conheçam e saibam que Tu és o único Deus. Responda a minha oração. Os estudiosos dizem, fazendo um estudo, uma análise da retórica, não demorou mais que 30 segundos as palavras de Elias. Desceu fogo do céu. Imagina, Nani. Aquele calor, deserto já é calor. Imagina aquele calor mais forte ainda, que as pessoas começaram a ficar todas suadas, até mesmo sem ar, por conta daquele calor forte que desceu. Desceu do céu fogo. Queimou o holocausto. As escrituras não dizem o tanto quanto queimou, mas imagine que torrou todo aquele animal, né, que era como sacrifício. Era uma questão cultural. Inclusive Israel também tinha essa cultura do sacrifício de animais. Queimou aquele sacrifício. E não bastou, além de queimar o sacrifício, aqueles regos, né, aquelas valas, aqueles sulcos que estavam ao redor do altar, parecia não ser mais água, parecia ser álcool ou gasolina, porque o fogo pegou até na água, rapaz, e queimou e acabou evaporando aquela água. A água foi embora e as pessoas ficaram boquiabertas, as pessoas ficaram ensandecidas e voltaram a ter temor ao eterno Deus, se ajoelharam, se prostraram e disseram: só Yahvé, só Elohim, só o Eterno é o verdadeiro Deus. Coisa bonita, né, da história de Israel. E essa herança da fé foi que a igreja, independente da denominação, do segmento, se é pentecostal, se é tradicional, a igreja no geral, né, é essa fé que a igreja herdou. Eu diria, até certo ponto, até a igreja católica. É claro que nós, com os católicos, temos os cristãos evangélicos protestantes com os católicos têm suas diferenças nos dogmas e tudo mais, mas não devemos deixar de reconhecer também a importância histórica e de fé da igreja católica. Então você percebe que essa herança da fé dos hebreus, da fé dos israelitas, está aqui até hoje entre nós. Você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo aí, você ouvindo o podcast, você certamente já frequentou um encontro de fé em algum momento, ou assiste pela TV, ou então está sempre ouvindo um bate-papo ou outro. O nosso aqui, nós temos aqui um bate-papo bem plural, bem pluralista, falando sobre teologia, sobre literatura, sobre filosofia, trazendo aqui convidados que atuam na sociedade em alguma área profissional. O nosso bate-papo aqui, Você em Foco, tem esse objetivo de trazer pessoas que são simples, pessoas como você e eu,
que tem alguma atuação na sociedade e que tem a sua fé. E nós temos essa herança, né? Você aí, certamente, em seu nível ou não, você tem essa herança. Seu pai, sua avó, né? Talvez até um parente seu tenha essa herança, a herança da fé. E nós devemos cultivar a fé sem anular a nossa intelectualidade, sem anular a nossa humanidade. Porque a fé não anula o homem, ela apenas completa o ser humano, né? Bom, gente, e acontece que Elias mandou, segundo a cultura da época, a cultura bélica, né? Mandou matar todos os profetas porque eles estavam enganando as pessoas. E a nação viria a se converter ao eterno e ao verdadeiro Deus, a voltar às suas raízes, a voltar às suas origens. Acabe, o rei, conta a Jezabel, a rainha, e ela fica nervosa e fica brava. E nós lemos aqui que ela fala o seguinte: olha, eu troco meu nome. Em outras palavras, eu mudo meu nome, eu dou minha cara a tapa, que se amanhã, essa mesma hora, Elias também não morra, vou mandar matá-lo como os profetas foram mortos, como ele matou os profetas. Elias se atemorizou, ficou com medo. E ele andava com um ajudante seu, né? Sempre o ajudante do profeta, era uma pessoa que ajudava a beber água, a acomodar as suas alimentações. Ele era um auxiliar do profeta, onde o profeta ia, porque o profeta era um homem público, um homem que tinha acesso ao rei, acesso aos diplomatas da época. O profeta naquela época tinha toda a moral e toda a acessibilidade possível. Ele era um conselheiro do rei. Como hoje existem os conselheiros, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer país tem sempre os conselheiros, pessoas de confiança, filósofos, religiosos. Elias foi embora, deixou o menino na casa dele e foi embora para o deserto. Chegou lá cansado, rapaz, cansado. Pensa no camarada cansado, com medo, já desanimado, meio que depressivo até. Ele parou debaixo de um pé, de uma árvore de zimbro. Para quem não sabe, o zimbro é uma fruta acre-doce, é um pouco amarga, mais amarga do que doce. É bem parecida com jabuticaba ou então com aquelas uvas grandes, né? O pessoal usa para fazer bebida. É uma fruta que dava muito naquelas regiões, né? Ele sentou-se no pé de zimbro, ficou cansado, falou com o eterno Deus, falou que, olha, para mim já não dá mais, estou cansado, e ele dormiu. Olha só o texto que a gente leu aqui, ó. Ele saiu, foi ao deserto, caminho de um dia, se assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu em seu ânimo e disse: já basta, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Ele desejou a morte. Ele dormiu, mas depois ele ouviu uma voz que acordou ele. Aí ele viu pão, viu uma certa fogueira, né? E viu uma botija de água. Ele levantou, meio sonolento, tinha ouvido aquela voz, não sabia quem era, comeu o pão, pãozinho gostoso, pãozinho quente, né? A fogueira ali até ajudou ele, porque o deserto à noite é frio. A fogueira até ajudou ele a se aquecer, bebeu um pouquinho de água e voltou a deitar. Aí a voz chamou novamente e disse: Elias, levanta, rapaz. Levanta o astral, levanta o ânimo. Levanta. Levanta, porque o teu caminho é muito longo, rapaz. E as escrituras dizem que foi um anjo que desceu ali, se na sua estatura de anjo mesmo, ou na forma humana, né? Não importa. Elias se levantou e foi para o destino que lhe aguardava, porque no caminho o próprio eterno Deus disse a ele algumas coisas sobre o que fazer, o que ele devia fazer, onde ele devia ir,
Enfim, ele conseguiu seguir o seu caminho agora com ânimo. E eu quero bater um papo com você, você que está aí no YouTube, ao vivo com a gente, você que está aí no Facebook, pela página da NSTV, nosso parceiro, e pela página também minha, né, Ezequias Lourenço. Um grande abraço para você, ricamente. Eu vou entrar agora no tema resiliência e vou falar aí 3 tópicos interessantes para você, para a gente fazer aqui uma oração eterna. Enquanto isso, aqui embaixo está passando as redes sociais, ó, dá uma olhadinha aqui. Está passando aqui Você em Foco, Facebook. Agora está passando também Você em Foco no Instagram, tá? E também no YouTube. Está passando aqui as nossas redes sociais. Siga-nos, dê um like. Olha aí, ó, Instagram. Olha aí, ó, Facebook. Coisa boa, hein? Vamos bombar essa página aí. Sempre mensagem de edificação para você, tanto na questão teológica, questão literária, questão filosófica, para nós podermos refletir sobre a vida, ok? Então vamos ao significado da palavra resiliência, né? A palavra resiliência, ela tem o significado de você ser uma pessoa que saiba ser flexível à situação difícil e você não perca o salto, você não perca a sua posição, você não perde o seu humor. Você consegue assimilar a situação, se recompor. Ou seja, você não deixa com que a situação te deixe para baixo, ou te calque no chão, ou resvale o seu rosto no chão. Olha, isso aqui você não pode, você não consegue, você não tem, nada para você vai estar bom. Esses pensamentos não são uma constante na vida de quem aprende a desenvolver a resiliência. Então a resiliência é suportar a adversidade com sabedoria, com equilíbrio, com flexibilidade. Você já viu aquela bolinha? Eu vou pegar aqui o mouse como exemplo. Já viu aquela bolinha de fisioterapia? Você aperta assim, já viu, né? Você aperta, aí a bolinha, ela é comprimida, quando você solta, ela volta para o lugar. Você aperta a bolinha para fazer fisioterapia, às vezes do braço, né? É até bom para relaxar também, né? É até bom para relaxar. Então, aquela bolinha, a força que ela recebe, como ela se contrai, e depois como ela volta ao lugar, ela volta à sua forma normal, é um exemplo de resiliência. E aí, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, nas nossas experiências, é difícil ser resiliente, né? Nossa, é difícil. Eu acredito que você concorde comigo. É difícil ser resiliente. É difícil ser flexível. É difícil você tomar uma pancada, assimilar, acomodar e se recompor. É difícil. Então vamos lá. O ser humano tem 5 sentidos, né? Você que está aí, se puder escrever também para me ajudar, vamos bater um papo, tá? Mandar um abraço para Zeni Maria, Francisco de Assis, Maria Marques, Kelly Ribeiro. Tem mais gente comentando aí. Quais são os 5 sentidos do ser humano? Se você puder me ajudar, coloca aí. Depois eu vou ler e vou comentar com você, tá? Quando terminar aqui nosso bate-papo. Quais são os 5 sentidos? Então nós temos aqui a audição, é um sentido humano. Depois nós temos a visão. Depois nós temos o tato. Depois nós temos o olfato. O tato, o olfato, sentir o cheiro das coisas. O tato, sentir, pegar as coisas. A visão, ver as coisas. A audição, ouvir as coisas. E o paladar, sentir as coisas. Então são esses 5 sentidos que são as vias pelas quais a nossa alma é alcançada. A alma, no latim, quer dizer, isso, Dora Castro, muito bom, audição, visão, olfato e paladar. Audição, visão, olfato, paladar e tem o tato, né, Dora?
Obrigado, Dora. Deus abençoe. Então, esses 5 sentidos são as vias pelas quais a nossa alma é alcançada. A nossa alma, segundo os estudos, a psicologia, claro que tem algumas discordâncias, a teologia também, a nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, a nossa razão, é aquilo que é a nossa essência, né, juntamente com o nosso espírito, que define quem somos, né, o nosso ser, a nossa existência neste mundo, em meio a toda a natureza, como um dos componentes da natureza. Então, quando eu falo eu falo em alma, alma no original latino, né, na língua latina, quer dizer aquilo que é animado, aquilo que tem vida. Então nós que temos vidas somos alcançados, a nossa existência humana, ela é validada, ela é firmada pelas experiências daquilo que percebemos através desses sentidos, entendeu? Você olha lá e vê, nossa, que casa bonita, nossa, que mar bonito, que céu estrelado, nossa, que coisa linda esse verde, essas árvores, esses animais no campo, esses passarinhos. Se você olha para o seu esposo, nossa, que homem lindo, nossa, que mulher linda, olha que filhos maravilhosos Deus me deu, nossa, que cheiro bom, entende? Alguém te toca, você se sente bem, ou você toca, você sente. As pessoas que têm um problema, têm uma necessidade de visão, elas desenvolvem um tato mais apurado, percebe? O paladar, o gosto dos alimentos. Então todas essas são vias que aprimoram a nossa experiência humana, que firmam a nossa experiência humana. Então nosso contato com o mundo, com as relações, passam, através das relações humanas, passam por essas vias e alcançam a nossa alma. Eu quero falar da visão e da audição, que talvez sejam primordialmente, ou com certeza, os dois dos 5 sentidos que mais rápidos ou mais imediatos, até mesmo de reações imediatas nas relações. Então você percebe que às vezes você ouve alguma coisa, você vê alguma coisa que é contrária aos seus princípios, que é algo que possa te desrespeitar, que possa te afrontar, possa te desacatar, e aquilo te magoa, aquilo te entristece. Como lidar com isso? Então, a percepção ou a recepção, através da percepção, é o primeiro passo pelo qual começa-se o processo da resiliência. Como fazer quando você é afrontado, você é afrontada, você é desacatado, você é desacatada, você é desrespeitado como pessoa, se não só como pessoa, que já é o fundamental, que é a condição mínima, né, de respeito. Você é desacatado, desrespeitado na sua função, na sua atribuição, na sua competência, enfim. Isso vai deixar marcas em você, vai deixar raiz de amargura. Foi o que aconteceu com Elias. Profeta com moral, acesso ao palácio, representava o eterno Deus, um homem de uma vasta experiência com Deus, uma vasta moral, tinha um relacionamento, tinha algo muito subjetivo, muito intuitivo com o eterno Deus. As coisas aconteciam quando ele falava, deixavam de acontecer quando ele falava, e ele se vê ameaçado, e aí começa o processo de resiliência. Ele se vê ameaçado, ele se vê ameaçado por Jezabel, e aquilo causa um temor, causa tristeza, uma melancolia muito grande, e dependendo de como você vê, você pode até ver que ele entrou numa certa depressão. Ele fugiu, ficou sozinho no deserto, no calor, debaixo de um pé de zimbro, que era uma fruta acre e doce, mais amarga do que doce, ou seja,
era um símbolo, uma simbologia da sua própria realidade, a realidade que ele estava vivendo naquele momento. E aí, ele desanimou. É como se fosse a bolinha, né? A pressão veio sobre a bolinha e ela se encolheu. Então Elias recuou, sentiu-se pequeno, diminuto. Mas aí, quando acontece isso, a gente sempre precisa de uma ajuda, né? A gente sempre precisa de uma ajuda para levantar novamente, para se recompor. Então, a partir do momento que a sua percepção, através de algum sentido, estamos falando da visão e da audição, ela entra em contato com algo que vem contra você, que te afronta, isso passa a te desanimar, você vai ter que ter sabedoria para acomodar aquela situação, para se adaptar àquilo, aprender lições com aquilo, quebrar o seu orgulho. Aquilo vai te ajudar a se desfazer, a se refazer e se desfazer de algumas coisas assim. Então, o texto diz que ele se alimenta, bebe, come e volta ao seu caminho, volta à sua missão, recebe ânimo e continua o seu trabalho. Porque ele conseguiu acomodar a informação que ele obteve através da sua percepção. E nesse caso ele obteve através da audição. Foi falado a ele, foi dito a ele que Jezabel iria matá-lo. Através da audição, a sua alma foi alcançada. Então, vemos aí a percepção, o primeiro dos 3 passos da resiliência. A acomodação do momento da situação ruim e depois a recompostura, ou seja, ele volta a tomar o seu lugar, o lugar que era devido, o seu lugar de destaque. Ele volta a funcionar na sua área de atuação, porque ele aprendeu a lição. Ele aprendeu que não estava só, porque lá o texto diz: olha, Elias, você acha que está sozinho nessa? Você não está, não. Eu já reservei 7.000 pessoas que também pensam semelhante a você e não estão nada contentes com a situação que está acontecendo em Israel. Você não está sozinho. Então, nesse momento de resiliência, né, desse processo da resiliência, em que você está acomodando a ideia, acomodando aquela afronta, aprendendo com aquilo, desfazendo-se de algumas coisas, se refazendo, para você voltar a se recompor, é nesse momento que você percebe o ser humano que você é, o quanto você precisa melhorar. E é nesse momento que pessoas certas são colocadas ao seu redor, a começar daquele anjo. A começar daquele anjo. É nesse momento que haverá providências, que haverá milagres, que haverá portas abertas, que haverá contatos, na semelhança do pão e da água, no próprio deserto. E é o lugar que você está, talvez, e que por mais inóspito que seja, você vai conseguir descansar ali. Você vai conseguir ter um tempo para acomodar a situação, porque isso faz parte do processo da resiliência. Foi o que aconteceu, mesmo no pé de zimbro, debaixo de um pé de zimbro. Talvez o pé de zimbro não tivesse tão frondoso, tão bonito, como poderia ser. Mas foi suficiente para Elias passar o seu processo. E depois de ter percebido aquela afronta, de ter acomodado, de ter assimilado, ele passa a estar em movimento, a se recomposturar, a voltar à sua postura. Sabendo agora, tendo certeza agora de quem ele é, do quão melhor ele está e de quem está com ele.
Então a sua causa não está perdida, sua vida profissional, familiar, social não está perdida, porque você tem aprendido, você tem resiliência. Coisa boa, coisa boa. Muito feliz de falar com vocês hoje. Já está acabando nosso bate-papo. Mandar um abraço aí para todos que estão assistindo a gente. Vou mandar depois, terminando a programação, já entro lá e vou mandar as mensagens. Deus abençoe vocês. Logo, logo vai ter novidades aí. Próxima sexta teremos um grande pensador aqui. Vai entrar numa live ao vivo com a gente. Vocês vão gostar, hein? Surpresa. Vou jogar nas redes sociais logo, logo. Gente, Deus abençoe vocês. Fecha seus olhos ou eleve o seu espírito, se você não puder fechar os olhos. Eu quero falar com o Pai Criador, independente da sua religião, independente da sua formação, independente de você não ter religião, ou de você ter ou não. Não importa. Esse assunto aí, com certeza, independente da fé ou não, te ajudou no momento, tenho certeza que você está passando. Eterno Criador, grande Elohim, Jeová, Yahvé, enfim, o teu nome é eterno. Eu te agradeço pela oportunidade que tenho de ter acesso a Ti através de Yahushua, através do Teu Filho Jesus. Te agradeço pela vida de cada moço, de cada moça, de cada homem, cada mulher, cada irmão e irmã, cada amigo, livre pensador que está nos assistindo, nos ouvindo agora. Peço a Tua bênção, que Tu os guarde, os livre do mal, a sua família, que Tu abra as portas e abençoes, que possa ajudá-los, que possam ser cada vez mais capazes de seguirem rumo ao seu propósito existencial, seu propósito na vida. Abençoe, cure, salve. Em nome de Yahushua e Armachia, em nome de Jesus Cristo. Te agradeço, estou confiante da bênção e da resposta. Amém. May God bless you very much. Thank you for your audience. Deus te abençoe muito. Obrigado por sua audiência. Logo, logo também vamos ter aulas de inglês, ok? A great hug, um grande abraço. Vamos em frente.